Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Turma das 9. Hoje nós teremos um papo super interessante que, olha, eu estou curiosíssima desde que nós agendamos essa entrevista. Nós vamos falar com a doutora Samantha. Ela é médica ginecologista e obstetra, pós-graduada em ultrassonografia ginecológica e obstétrica, pós-graduada em nutriendocrinologia funcional e prevenção das doenças do envelhecimento, terapeuta neural e consultora em estilo de vida e longevidade saudável. Gente, é muita informação, hein? Estou curiosíssima e repito, porque quem é que não quer viver mais e viver bem e envelhecer, principalmente com saúde? Fiquem conosco, vamos falar de saúde da família, medicina integrativa, suplementação, hormônios bioidênticos, envelhecimento saudável e muito mais. Olha, Samantha, você tem um desafio grande hoje aqui conosco, porque eu sou super leiga no assunto, mas confesso que quero envelhecer com toda a saúde e principalmente com bem-estar, principalmente mental e físico. Seja bem-vindo ao nosso podcast Turma das 9. Grata. Seja bem-vinda, a gente está muito feliz, porque esse assunto, né, gurias, ele não tem mulher que não é apaixonada. E vai se apaixonar ainda mais quando você ouvir tudo que a Samantha tem para falar. Então, fica ligadinho aí, chama as tuas amigas, porque com certeza você vai se apaixonar. Esse programa tem o patrocínio da Farmácia Substância e olha só, vou mostrar para vocês o Nano Celulitec, que é maravilhoso e que nós, da Turma das 9, já estamos usando. Então, fica ligadinho aí nesse produto, porque agora é verão, né? A mulherada fica louca, correndo atrás do prejuízo, porque comeu errado, se alimentou mal, não treinou, e ainda por cima, não dá, né? Então, vai ajudar muito você para celulite. Olha só, a gente também tem outros patrocinadores, né, Anny? Sim, temos o Bonato Materiais de Construção. Pensou para a sua obra, tudo para a sua obra. Pensou em construir, passa na Bonato. Olha só, e também a gente tem o patrocínio do Boticário. E o Boticário, agora vem o verão, a gente sim precisa, a doutora Samantha vai falar muito a respeito da importância do sol, né, Samantha? Sim. Então, o Boticário tem a linha Botissan, que tem todos os fatores de proteção. A textura é em gel, é resistente ao suor, anti-envelhecimento e super fácil de espalhar. Então, corre lá pegar o seu. E nós temos também a Nipur Finance, eleita pela XP o maior escritório de investimentos do sul do Brasil. Agende a sua visita, estão lá esperando por você. E tenha você também um assessor de investimentos para chamar de seu. Viu, gente? Aqui só tem informação boa, né? A mulherada que fica ligada aí. Olha só, tem também o doutor Gilberto Braganholo, que agora a mulherada... Gente, a gente deixa tudo pro final. Chega setembro, a mulherada fica bem louca. Ai, gente, eu preciso ir pra academia, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem. E também preciso secar os vasinhos. Então, o doutor Gilberto atende na ilha. Então, corre lá, marca o teu horário e... tira esses vasinhos, né? Exatamente. A Real Macro Calçados também, nosso patrocinador, presente em todos os passos da sua vida, fazendo parte da vida do podcast. Nós também, daqui a pouquinho, vamos mostrar para vocês os nossos lindos sapatos que escolhemos lá na Real Macro Calçados. Conheçam vocês também esse espaço maravilhoso, uma loja de 3 pisos. E, gente, tem muita coisa, não é só calçado, hein? Tem roupa, tem roupas infantis, roupas masculinas, femininas. Então, fiquem ligados. É muito legal. Vale a pena ir lá conferir. Lembrando que é tudo em 10 vezes, tá? Sim, agora... sem juros. Opa, melhorou, né? Pega aquele baralho, né, de carnezinho, mas tudo bem, né? Pelo menos tá bonitinha. Exatamente. Eu tô virando igual a minha sogra. Sogra, te amo. Mas ela vive com os carnês da Real Macro e eu já tô igual. Faz parte, né, gente? Faz parte. Temos também a doutora Leila Redante da Cunha, especialista em cirurgia a laser de alta potência de diodo para corrigir a língua presa. Ela, que é referência em todo o oeste de Santa Catarina, agende a sua avaliação e conheça o método de correção e prevenção com o teste da linguinha. Você aí que está gestante ou você que já tem o seu bebê, então já fica ligado na doutora Leila. E assista o último episódio, que foi com ela, que ela dá uma explicação maravilhosa sobre essa tecnologia, essa facilitação e também
tal qual acredito que vai ser esse episódio de hoje, vai se nutrir aí com um monte de informação para o seu bem-estar e do seu bebê. Com certeza. Isso. Temos também, então, dando as boas-vindas agora para Armel Lingeries, a nossa loja de lingerie, pijamas e modeladores, inspirando você a vestir as melhores marcas da moda íntima, respeitando o seu corpo e o seu momento. Tudo para o seu chá de lingerie, kit maternidade, pijamas e modeladores. E a Kátia, gente, ela tem um atendimento muito legal, porque ela também pode te atender pelo Instagram, tá? Pelo WhatsApp, ela faz vídeos, fotos, ela envia para você com um atendimento muito legal e personalizado. Vale a pena conferir aquelas lá no Armel. calcinhas velhas de lado. Isso, Né? porque não é porque tá escondido que tem que estar feio, né, gente? Isso daí. A mulher tem que estar bonita inteira. E uma dica aí, modelador tem que se usar no tamanho certo, né, Ani? Isso não é usa verdade. modelador apertado, não. Modelador tem que não, ser... aperta aqui e salta aqui. É, daí não é legal. Não, a mulherada... Tá gostando, A mulherada... Gente, A gente achou que ia aprender com você e você está aprendendo com a gente. não, a gente sempre tem novidades boas aqui, gente. É verdade. Bom, e esse programa também, nós temos como apoiadores o Salão LD Excelência, o Luiz Dorini, a Cacá, a Diana, A Ivone. que sempre nos arruma com tanto carinho, com tanto amor e nos deixa assim bonitas para estar aqui com vocês. É a nossa segunda casa. É a nossa segunda casa, isso o aí. Luiz também, que é o nosso apoiador, o sempre nosso, foi desde o é, início do desde o programa. início. Sim. Nosso E primeiro ele, apoiador. além de cabeleireiro, ele é palestrante, faz suas... Modelo. Modelo. E ontem, Ele pra estava na quem- Decorare ontem, maravilhoso. Até mágico, gente, um show de magia. Sim. Oh, ele fez. Ontem agora ele até fez mágico, é. Até mágico. Foi um encanto, foi um Beijo, encanto. Luiz. Temos também a Ara Blanc, que sempre nos veste desde o início também do nosso podcast, com roupas lindas, atemporais, belíssimas, da coleção Anitta Garibaldi. Vestimos hoje a saia Anitta e a blusa Catarina. E aguardem, agora início de novembro, teremos o lançamento da coleção coleção. Brasileiras. A Samanta Ansiosa. chegou nome aqui e já brasileiras. queria saber, né, Samanta? Da onde esses looks... Mas Da é que onde esses realmente... looks? E assim, as cores, a textura, tudo é muito lindo. Verdade. Né? O atendimento das meninas é especial. Então, a gente só tem que agradecer, porque a gente está aqui bonitona também. Moda graças com a elas. responsabilidade, muito cuidado, né? Muita essência Também brasileira. temos um episódio que, né, fala sobre isso. sobre Como esse surgiu. conceito de moda. Eu acho que vale a pena, se De moda você se atemporal, liga, né? nesse assunto e gosta, vale a pena você. E a gente não pode ver deixar e de ouvir. agradecer, né, também, Amanda Semijoias, sim. porque olha só, Sim. uma roupa bonita, ela precisa uma mulher De complemento. para estar bonita. É importante que ela se cuide, que ela se ame, que ela se olhe no espelho e ela, olha, ontem até nós estávamos falando, o que importa é você ter uma autoestima legal, né? Ah, super. Então, Oh, super. super. Autoestima é tudo, colega. Porque não Aham. adianta. Se você tá. Você pode. Porque tem deusa maravilhosa que se olha no espelho E e diz não que se não ama. gosta. Então, É. assim. Vamos A se amar, beleza né? vem A de beleza dentro, vem de dentro. Mas também um brinquinho, uma maquiagem, um anel, um look, tudo isso ajuda Aflora. Um a sapatinho. flora, um sapatinho da Real Macro, que a gente não pode esquecer que a gente tá sempre tem uma composição completa aqui, né? E agora a gente vai saber do como interior. que a gente vai tratar isso também de dentro para Ah, fora. porque exatamente, porque também, sabe o que eu falo, Samanta? É uma coisa que é algo que eu sempre uso. Eu acho uma mulher não precisa uma parafernália inteira. Uma mulher bem cuidada, assim, bem alimentada, bem nutrida, que se ame, né? Um cabelo bonito, uma pele bonita, Já uma vai calça aparecer, jeans simplesinha, uma regatinha e um tênisinho, ela tá linda. Porque, sabe, o que importa mesmo é a maneira como ela se vê. E também, claro, né? Todo esse trabalho que vocês vão conhecer hoje, que a Samanta faz, que realmente, principalmente nós mulheres que estamos nessa fase da menopausa, se liga nesse programa, porque você com certeza vai amar. Eu sou prova, assim, do trabalho. Samanta, seja bem-vinda. A Eu gente ia quer dizer, agora vamos chamar a que Samanta, você gente. se apresente, conta a tua história e a gente está muito feliz por ter você aqui hoje. Então, meninas, é um prazer estar aqui, conversar com vocês nessa manhã.
Então, meu nome é Samantha Rodrigues Torrico. Sou médica já há 19 anos. E eu vejo que para essa conversa fluir hoje, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Adoro Porque... história. Vamos lá. É isso aí. Então, 19 anos de profissão já, carreira, a minha área base é a ginecologia obstetrícia. Foi nela que eu me inspirei e é nessa área que eu me tornei especialista, né, numa residência médica. Com o passar dos anos, começou a surgir novas oportunidades e eu entrei, então, a atuar na medicina integrativa, que é uma medicina, sim, já bem conhecida, mas nova para muita gente. Pra inclusive, para ti também. Para mim. É verdade. Inclusive para médicos colegas, que até hoje assim, ainda não entendem o que é a medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, ela olha o paciente como um todo. Ela é diferente da medicina em que a gente faz o diagnóstico de uma doença, né? Porque a gente sai da faculdade, graças a Deus, aprendendo a diagnosticar e tratar uma doença. Mas a medicina integrativa ela é muito mais que isso, porque ela olha para o paciente querendo o paciente mais saudável. A intenção é dar e otimizar saúde a esse paciente. Mas como eu falei, né, eu vou contar a minha história. Fiquei grávida naquela época, meu filho já tem 12 anos, e naquela época eu ainda atuava na medicina tradicional. Tive meu pré-natal com meu pai, que era obstetra também, na área da obstetrícia básica. Quando eu ganhei o Lorenzo, a partir de um ano, quando ele completou um ano, eu me senti extremamente fadigada, cansada, muita queda de cabelo, falta de libido, que é o que eu vejo hoje em muitas pacientes, muitas pacientes, Muitas né? mulheres. Isso acontece. E não era nem Relatam Covid, isso. né, Samantha? E não era nem Covid. Não era. O Covid, muita coisa é desculpa do Covid. Porque o Covid Isso me daí. deixou assim, o Covid... Isso Na daí. verdade, isso acontece com muitas mulheres. Com muitas, Principalmente muitas. nesse Antes do pós-parto, Covid, né? Então, vocês veem, aí eu tive o Lorenzo e me senti dessa maneira. E naquela época, eu já era uma pessoa que procurava sempre um estilo de vida saudável. Me alimentava bem, fazia atividade física. Eu digo, por quê? Eu me questionei, por que eu estou assim? Eu não me conformava de estar assim. E então, mesmo naquela época, a gente já usava muito a internet, eu fui na internet procurar um médico que eu ainda não conhecia, a dita da medicina integrativa, mas fui procurar um médico que me desse uma resposta disso, né? E acabei indo para Porto Alegre, procurei lá em Porto Alegre, porque minha irmã mora lá. Acabei indo para Porto Alegre. Naquela época, esse médico nem era tão famoso quanto é hoje, que é o Dr. Victor Sorrentino. Sim. Sou bem grata a ele, inclusive já conversei com ele, já agradeci a ele por hoje estar nessa área. Cheguei lá e expus isso tudo para ele. E ele me deu, a secretária dele, antes de eu ir para a consulta, me deu uma bateria de exames. Que mesmo eu, médica, eu achei muito estranho aqueles exames todos. Tinha exames que, sinceramente, eu não tinha conhecimento. Fiz toda a bateria de exames, cheguei lá e mostrei. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me disse assim, porque daí primeiro eu relatei, olha, eu acordo cedo, eu vou para a academia, eu me alimento bem. Ele folhou os exames e falou assim, Samantha, meus parabéns, como é que tu consegue fazer isso tudo do jeito que tá esses exames? Olha só. E eu pensei assim, meu Deus, onde é que eu fui me enfiar? Porque eu, como médica, eu tinha já avaliado meus exames. tinha e eu olhado Sim, os já tinha se Tava autoavaliado, né? eu Sério? não tinha visto nada demais nos meus exames. Olha só. Bom, saí de lá com uma receita que eu não conhecia nada daquela suplementação. Por isso que hoje eu entendo bastante, assim, entendo bem os médicos que olham as minhas receitas e não são dessa área. Inclusive falam mal de mim, E às diz, vezes. o que tá não, isso aqui tu não Mas toma tudo aqui, bem, não. né? Eu aceito porque aquela pessoa ainda não tem o conhecimento. Então, saí de lá, mas eu sempre fui muito curiosa, assim, né? Não, eu quero saber o que tal, o que é isso. E comecei a pesquisar item por item,
que é algo que hoje eu incentivo muito meus pacientes. Eu digo, leia, Pesquisar coloque. o que você vai tomar. Isso, o que está aqui, ó, Isso. essa composição, se tu colocar um de cada no Google, você vai ler a respeito. Então, eu incentivo isso, porque foi o que eu fiz. 6 meses depois, eu cheguei lá, sendo outra pessoa, muito melhor do que, inclusive, antes da gestação. Eu já quero agendar a consulta. Já tá se reconhecendo. eu preciso relatar uma situação, né? Porque essa aqui, só uma parte aqui. Essa aqui disse, mas Lá vai ela de tu tá novo. diferente. O que tu tem? O que tu tá tão malhada? Eu disse, tô na Samanta, tô Tô outra, indo na gente. Tô ótima, então continua assistindo e presta atenção nessa mulher. E aí, então, pessoal, o que eu... Quando eu cheguei lá, 6 meses depois, eu falei pro doutor, né? E ele falou assim, não me chama de doutor. Eu disse, Vitor, então me fale. Eu comecei a pesquisar toda essa receita, eu tô outra pessoa, eu me sinto muito bem, eu quero isso para minha família. Me fale aonde que eu estudo isso. E aí ele me deu, como eu digo, caminho das pedras, né? Ele me citou eu posso citar nomes aqui, né? Ele me citou dois nomes de 2 doutores assim espetaculares nessa linha, que é o Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Ítalo Rachid. Eu sei que foram 3 anos a partir dali que eu me vi doida, assim, ó. Eu fiz pós-graduações, eu fiz cursos e aí começou a abrir um horizonte de que eu saí de lá pensando, pô, eu quero isso para minha família. Mas eu sentava na cadeira do médico, no meu consultório, e eu não conseguia mais prescrever o que eu prescrevia para minhas pacientes. Né? Porque a gente começa a entender o quê? O que é a medicina integrativa? O sintoma, ele pode sim, até coloquei ontem no Insta, ele pode ser tratado e graças a Deus a gente tem o remédio para tratar aquele sintoma agudo. Mas a gente não pode simplesmente querer tratar o sintoma e não investigar e não olhar de onde que vem aquele sintoma, qual a origem do sintoma. Então, assim, vamos dizer algo muito comum hoje em dia, infelizmente, é a depressão. Né? Eu explico para o paciente, tudo bem, tu tá com antidepressivo, você está tomando um remédio, graças a Deus, te segurou as pontas até agora. Mas vamos investigar como que você tá, como é que está teu ciclo circadiano, como é que você está dormindo para fazer uma produção hormonal adequada. Samanta, a questão com relação ao intestino e depressão. É uma associação muito grande, né? Isso, eu falo assim, ó, não existe como tratar uma depressão ou uma ansiedade ou qualquer coisa neurológica sem olhar para o intestino. Aí, então, vocês entendem que é bem diferente do que um remédio? Sim. Sim. Então, Total. assim, ó, eu não tiro o remédio jamais, até porque eu não me interfiro na conduta de outros médicos. Mas eu começo a tratar Sim. a origem. Sim, porque se esse causa. paciente, A causa. a causa, se esse paciente está com uma desbiose intestinal, ou sei lá, qual é o problema no intestino, ele tratando apenas com antidepressivo, ele vai ter que cada vez, é uma pergunta, cada vez aumentar a dose, vamos dizer assim, do medicamento do antidepressivo, ou tomar outros antidepressivos, e não vai tratar a causa. Outros medicamentos? Outros medicamentos. E além, medicamentos daí para é pra combater dormir. os efeitos de Do um medicamento. medicamento. Porque isso que eu isso vejo. que é muito louco, né? Tá com depressão, daí até tomou antidepressivo, daí diminui a libido, daí baixa a autoestima, daí o intestino já não funciona, e daí já Daí já reflete em toma tudo. remédio para o intestino, então É um círculo é vicioso. É um círculo Isso. vicioso, né? Isso. Então esse teu trabalho é incrível, nossa. fica legal. Tu vê, hoje em dia existem livros falando, né? Intestino, nosso segundo cérebro. Então, é um detalhe um tanto técnico assim, mas bem por cima para entender, o intestino é ligado diretamente com o cérebro. Então, a partir do momento que tu tem uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio do intestino, você não consegue fazer a conversão do que você se alimenta, que seria a proteína, se converter em aminoácidos, gerar precursores, neurotransmissores. Então, esses precursores sobem pelo nervo vago até o cérebro e se transformam nos neurotransmissores, propriamente dito, serotonina, adrenalina, o que nos dá bem-estar. Então, eu também chamo muita atenção falando assim da importância, porque eu vou dizer uma coisa bem sinceramente,
que eu acho super importante a medicina integrativa, porque eu vejo que os médicos se tornam mais humanos. Sim, Com eu me certeza. tornei uma pessoa bem melhor. Em todos os sentidos, em né, todos Samantha? os Até com sentidos. relação, porque você começa a ver tudo diferente. Eu percebo assim, até com relação à espiritualidade, como Totalmente. você se abriu, né? Depois desse totalmente, trabalho. totalmente. E é isso mesmo. Eu vejo a ligação espiritual, sim, relacionada com a medicina integrativa, porque o que a gente procura integrar, como diz o nome, é no paciente corpo, mente e espírito. Então, isso é bem importante, essa integração disso tudo. E Perfeito. Samantha, essa medicina integrativa, ela não trata a doença só quando ela já está no corpo, né? Tipo aguda, como Exatamente. você falou. Mas ela já trata antecipadamente, é isso? É um tratamento contínuo, digamos assim? Isso. Para prevenir. Aham, Né? é isso mesmo. Tem uma metáfora que eu faço assim, muito simples, mas que eu acho importante para poder entender, né? Sabe carro velho? Então, se a gente for pensar que a gente adquire um carro e vamos passar a vida inteira com aquele carro, o que a gente faz? Para ele não Manutenção. pifar Adoro e essa para comparação. ele conseguir continuar subindo o morro. A gente faz a manutenção, troca o óleo, pneu, filtro. A parte da pintura é a carcaça. Que a gente tem que fazer, como a gente falou antes, dos Ui, brincos, hialurônico, dos botox. botox, né? Do laser. A maquiagem. É fantástico, mas a gente tem que fazer isso dentro também, para que a gente consiga subir o morro até Perfeito. uma idade, Então, né? deixa eu tentar costurar isso, né, dentro da minha visão leiga dessa medicina integrativa, que está ficando cada vez mais claro. Então, eu vou, né, ao seu consultório e você vai me pedir alguns exames, e eu gostaria de saber que tipo de exames, e a partir disso você vai traçar, então, não sei se é um teste genético, efetivamente o que você vai fazer, mas você vai ver a minha disfunção. Tá. Seria isso? E aí vai me recomendar um tratamento. Que qual é? Vamos Como lá. que funciona? Vamos lá. São várias É perguntas bem em uma. abrangente, mas tem condições de explicar. Carol, os exames laboratoriais, eles te dão ali, se tu for parar para pensar, tu não precisa nem de médico. Você abre eles e eles te dão um valor mínimo e um valor máximo. E dentro desse valor de referência é o que a pessoa quer estar. Fora do valor de referência, a gente tem aquele alerta e já um diagnóstico de algo, né? Então, dentro do valor de referência, não necessariamente quer dizer que você está com saúde. Porque você estar normal dentro de um valor de referência é totalmente diferente do que você não estar doente. Então, o que a medicina integrativa busca dentro de um valor de referência? O ideal. Vamos dar um exemplo bem simples. Uma vitamina D. Em valor de referência, o laboratório coloca assim, 20 a 100, alguns laboratórios colocam 120. Certo. Se você apresentar 30, 40, você está normal. Mas qual o valor ideal que você precisa estar dentro daquele valor de referência para você se beneficiar dessa vitamina D? Entende? Então, a gente avalia todos os exames desta maneira, inclusive os hormonais. Então, vamos falar de dois hormônios assim, muito importantes, que são os hormônios da menopausa, né? Progesterona e estradiol são produzidos pelos ovários. Então, eu até uso ainda o termo menopausa, porque é o termo mais conhecido. Mas quando se entra na menopausa, a gente tem o quê? Uma parada da menstruação. Opa, entrei na menopausa. Na verdade, o ovário já entrou em falência hormonal há uns 2 anos. Mas aquela reserva que ele tem hormonal ainda te deixa em condições de descamar, de menstruar. Por que não antes disso? Por que não evitar antes essa entrada da menopausa? É por isso, então, que muitas vezes a gente não menstrua por um período, quando está entrando na menopausa e depois volta a menstruação, essa já indica essa falência. Isso, Ela exatamente, começa. Marisa, exatamente isso. Tu já tá, que é o climatério. E que se fala, inclusive, que é 1 ano antes da menopausa, a gente tem o climatério. Tu já começa a perceber, que é o período que mais tu tem sintomas,
tu já começa a perceber em sinais a tua falência hormonal. Então, a mulher não precisa esperar parar de menstruar para ir procurar um médico e repor esses hormônios. Porque hormônio, gente, hormônio é vida. Hormônio é vida. O que é nós lá na adolescência? O que é nós lá nos 20 e poucos anos? Vocês lembram? Eu lembro. Lembro com saudade. Faz um pouquinho de tempo, mas a gente lembra, né, gente? Não, uma mulher, eu acho incrível, eu acho assim impressionante que nos tempos de hoje ainda existem algumas pessoas, né, que não, eu não reponho, não, eu não vou repor, ai meu Deus. Gente, é porque já deu problemas com Samanta, mas é que antigamente... É que hoje o estudo está mais avançado, tem técnicas esse modernas. hormônio, essa modulação bioidêntico. Ele se tomava um medicamento para todo mundo igual, não era dessa forma? Exato. Então, as pessoas mais antigas e que receberam essa informação, elas vêm com essa... Ai, não, eu não vou repor porque me dá, pode dar câncer, com medo e por falta de conhecimento. Então, realmente não tem, né? O que a Samanta está falando. Hoje, essa modulação é diferente para a Anne, para a minha Anne não, porque ela é jovem ainda. Mas para a Marisa, que está quase chegando na minha idade, na verdade... Para de entregar as idades. Revelação agora. Não é o primeiro. Chá revelação aqui. A Marisa tá numa... Ela disse para mim esses dias, mas Xisa, será que eu estou entrando? Porque eu estou meio estranha. Eu digo, com certeza, está no climatério. Porque a gente fica diferente, né, Samanta? Sim, então, sem dúvida. Tá na hora mesmo de marcar consulta. Para fechar a pergunta que eu fiz, Samanta, então já também compreendi, é personalizado, é de acordo com o meu organismo, né? Isso. O que está deficiente, o que precisa, não no nível do exame, mas no meu nível ideal. Exato. E isso eu vou suplementar de forma oral e venosa, tanto Isso, faz. é como eu só para eu iniciei... entender um panorama para a gente conseguir evoluir mais ainda nessa conversa. Perfeito. Carol, tu me dá licença para eu explicar antes o que é o hormônio bioidêntico? Claro. Porque daí você vai entender melhor. Então, assim, por que antigamente, né, se usava... Não é que só tinha isso, é que não se tinha tanto conhecimento divulgado em relação ao bioidêntico, né? Então, chegava uma paciente no consultório e tinha calorões da menopausa. Se receitava aquele hormônio sintético, que é o remédio. Se receitava, pedia para a mulher comprar na farmácia e, da noite para o dia, melhorava os calorões, os fogachos. Só que aí que está. Esse hormônio sintético, ele tem um limite. Por ele ser algo que o corpo não reconhece como natural, que aí eu uso muito, eu bato muito nessa tecla. O que é o remédio? É algo que o corpo não reconhece como natural. Então, ele tem, sim, um limite de uso, o hormônio sintético, que é um limite de 5 anos, está isso na literatura, porque acima disso pode causar danos, né? Certo. Aí, quando surgiu mais, foi divulgado mais o hormônio bioidêntico, que é um hormônio que você passa para repor a deficiência que você está entrando, bioidêntico, o corpo reconhece aquilo como natural, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que está sendo passado um sintético. Então, inclusive, eu tenho assim, pacientes que usam o bioidêntico, às vezes vão num médico que ainda não tem esse conhecimento e se assustam, né? Se assustam porque está usando um bioidêntico e acabam falando como se fosse um hormônio sintético. Mas está tudo bem. Então, aquela paciente, hoje em dia, com tanta informação, eu sempre digo, estude, leia, se atualize, porque isso é o hormônio bioidêntico, para você repor a deficiência que aquele organismo está entrando. Individualizada para cada um. Qual seria Isso. assim, a diferença básica desses dois hormônios, do antigo para esse novo bioidêntico? Básica, que um reconhece, o corpo reconhece como natural, porque ele já produz aquele hormônio, ou seja, ele é manipulado em farmácia, ele é um hormônio, entre aspas, artificial, porque é manipulado na farmácia, não deixa de ser, mas é a mesma estrutura biomolecular daquele hormônio que teu corpo já produz.
Então, ele não é reconhecido como algo estranho para o teu organismo, né? Então, quando tu tem um hormônio, você tem um receptor e o produtor do hormônio. Então, tu tem chave e fechadura. Eles têm que se encaixar. E aí, o bioidêntico, ele faz isso, esse encaixe, chave e fechadura. E como é feito essa reposição, esse hormônio? Ele é injetável? Ele é um chip? Como é? Assim, aí tu tem várias tipo formas. Tipo um dispositivo interno? Isso. Daí, então, se tem várias formas de você repor o hormônio para essa mulher. E aí, na consulta, você escolhe qual é a melhor. Mas a gente tem através de implantes, a gente tem através de transdérmicos, que é um creme que tu passa na pele todos os dias, vai fazendo aquela aplicação gradual. Tem injetável para mulheres. Eu, particularmente, não é tão usado diariamente, porque se torna um tanto difícil de se manter um injetável hormonal, né? Então, tem embaixo da língua. Aí depende do hormônio que tu vai passar, porque tem hormônios que não tem todas essas categorias, tem hormônios que tem, né? Então, depende do que tu vai passar para cada pessoa individualizada. Samanta, tem também, eu lembro, a primeira vez que eu fui no teu consultório, eu estava entrando no climatério, porque eu já estava me sentindo cansada, com calorão, e eu usava ainda o DIU de Mirena, o Mirena. E você disse para mim, Giza, eu lembro, tua testosterona está baixa também devido ao teu anticoncepcional, que o Mirena, querendo ou não, ele está jogando uma dose hormonal. E eu não lembro se eu estava entrando no climatério, mas eu lembro que você disse, não, vamos tirar o DIU. Eu falei, arranca já. E daí, só com a retirada do DIU, eu lembro que eu já me senti, claro, com tudo que a gente fez, né? Mas a gente retirou o DIU. De repente, eu acho que se você puder explicar isso, com relação ao anticoncepcional e o que você pensa. Porque o DIU Mirena, ele tem indicações específicas, né? Mas o que tem que entender? Que a mulher, ela veio, vamos dizer assim, já que nós falamos da parte espiritual, viemos para a Terra para reproduzir, né? Para reproduzir. Então, assim, a gente tem nossos ovários, graças a Deus, que produzem nossos hormônios. Então, a partir do momento que tu usa um anticoncepcional, seja ele lá de qual forma for, um DIU hormonal, um método vioral, você está fazendo o quê? Bloqueando que aquele ovário produza seus próprios hormônios. Isso já não é natural. Então, atualmente, na medicina integrativa, eu sempre incentivo não usar hormônio sintético e deixar que o corpo reaja, deixar que o corpo produza seus próprios hormônios. Porque isso é a longevidade, né? Você poder produzir seus próprios hormônios e, quando entrar em deficiência, poder repor. Então, o DIU hormonal, os métodos anticoncepcionais, eles fazem esse bloqueio e deixam, sim, a mulher numa menopausa química. E ainda é um tanto difícil de algumas mulheres entender isso. Como eu sempre solicito, independente de usar hormônio sintético, eu sempre solicito hormônios nos meus exames, eu coloco lá na frente e eu mostro, pelo próprio valor de referência, que essas mulheres estão menopausadas. Então, eu pego adolescentes tomando anticoncepcional e com valores, inclusive, de pós-menopausa. Nossa. Aí, apavoradas, né? Eu disse assim, olha, tá tudo bem, é isso mesmo. Você está bloqueando os teus hormônios naturais, porque senão a tua intenção era isso, não ovular. Então, tu está bloqueando esses hormônios naturais femininos para você não ovular, para não correr risco de engravidar. Mas eu estou te mostrando o que acontece para você ter consciência. Na verdade, a gente arruma de um lado e estraga do outro, né? Mas então, Samanta, porque eu vejo que é necessário, né? A gente usar o anticoncepcional, porque facilita, né? A gente já tem uma prevenção, não quer mais engravidar, enfim. Eu já coloquei o quarto Mirena, então eu já tenho assim longos anos aí. Mas e de repente, mas é aí que eu quero chegar. De repente, o outro método que seja o DIU de cobre, eu não sei que outro DIU existe.
Porque eu Mas lembro que eu tive que retirar o DIU de cobre porque eu tinha muito sangramento. Mas eu quase não tomei anticoncepcional na minha vida. Eu usei muito tempo DIU de cobre. Nossa, que usei maravilha isso. Eu também. Gente, eu usei Pouquíssimo zero. tempo. Assim, Que sei maravilha. lá. Meio ano. Eu vejo De que é uma verdade, opção, um ano, né? sei lá. Então, cada uma vai escolher o que melhor se adapta, Exato. né? Mas você acha que, de repente, esse não uso do hormônio, né? Do hormônio, Sim. o anticoncepcional, então, Vai facilitar. ele facilita até com relação à saúde, à Nossa, pele, cabelo, sem dúvida alguma. envelhecimento. Sem dúvida alguma. Porque o uso desse hormônio sintético, que é um anticoncepcional, ele, como eu falei antes, ele bloqueia a tua produção natural. Que louco Então, isso. se você tem uma menopausa precoce, química, naquele momento que tu está usando, você tem uma longevidade retardada. Claro, Né? Não claro. tem como ser diferente. Então, assim, ó, eu entendo, né? Às vezes eu pego mães que falam assim, doutora, mas eu tenho medo que ela engravide. Né? Então, tem esse lado também. Mas se você for estudar e se aprofundar, você sabe de que, inclusive, hoje em dia no meu consultório, o que eu mais coloco, adolescentes colocam o DIU de cobre e prata. Porque o DIU de cobre e prata, ele não libera hormônios, ele simplesmente impede que o espermatozoide suba até a trompa para se encontrar com um espermatozoide que foi liberado pelo ovário, porque o ovário está ali funcionando direitinho. Então, ele é considerado um DIU de barreira. E ele pode ser colocado, adolescente pode usar esse Pode, DIU? sim, sem dúvida. A única coisa é que precisa já ter perdido a virgindade. Ah, tá. Mas, assim, pode ser precisa colocado... aproveitar. É, Importante Senão vai saber, né? romper o ímen, né? Senão- exato, claro. Então, assim, é colocado, inclusive, para adolescentes. E cada vez mais, hoje, eu pego mães levando as filhas jovens, já conscientes Sim. de que não vão usar um método sintético, um hormônio sintético, e com opção de colocar um DIU de cobre e prata. É a melhor coisa. da E vida. assim, né, meninas, assim como mesmo depois que eu explico isso tudo, o paciente às vezes decide colocar um anticoncepcional ou colocar um DIU hormonal, simplesmente para um método anticoncepcional, anticonceptivo, eu aceito e a gente faz o que o paciente aceita. Sim. Mas Você a mostra- minha consciência hoje não me permite mais uma pessoa chegar lá e falar assim, doutora, eu não estou querendo engravidar, eu quero um anticoncepcional. E eu, às vezes até eu falo, é muito mais, porque daí eu fico lá, Deixa eu dizer, eu podia ter encerrado essa consulta já meia hora atrás. Para mim é muito mais fácil prescrever um método Sim. anticoncepcional, dar receita e tchau, chama a próxima. Sim. Mas a minha consciência não me permite Mas que mais. maravilhoso, já é um trabalho. Nossa, com Ótimo. certeza. É uma evolução. Samantha, vamos falar sobre as terapias injetáveis? Vamos, tem bastante dúvida. eu adorei Mas eu queria ainda, antes de encerrar o assunto menopausa, porque assim, Samantha, eu sempre desejei chegar à menopausa por um único e exclusivo motivo. Parar de menstruar. Parar de menstruar. Eu dizia isso pro Bruno. Ótimo. Eu dizia, ai, gente, eu não vejo a hora de entrar na menopausa. Calma, amiga. Calma. Então, eu Mas quero mas saber tranquila. o quão errada é essa minha concepção. Eu quero que alguém me esclareça isso. Se você puder fazer, eu agradeço. Tu sabe que esse é um detalhe bem importante, porque existem muitas mulheres que não gostam de menstruar, né? Eu não gosto. Muitas. Eu gostava, também não. gente. Eu adoro estar na menopausa. Isso é uma aceitação, né? Isso é uma aceitação. É uma aceitação com o corpo, com a parte fisiológica que Deus nos deu Sim, essa dádiva. Né? Porque a gente só pode ter filhos porque a gente tem o ciclo menstrual. Sim, claro. Então, Não, assim, sou muito grata a todas as menstruações Até que tive porque e os filhos que gerei. Mas a então, Carol não, é que mais... maravilhoso, mas que que um mais saco é um tem. saco, né? É chato. Então, assim, ó, infelizmente, não tem o que fazer. Porque É aceitar ou aceitar. Exatamente, porque muitas vezes, dependendo do tempo que aquela pessoa se encontra em menopausa, ela chega para mim, a gente começa a repor e, obviamente, ela começa a menstruar de novo. Porque a menopausa é uma falência ovariana. Aí tu começa a repor e começa a proliferar novamente aquele endométrio e a haver a descamação. Olha só. Então, esse é o fisiológico. Então, na verdade, é muito bom menstruar. É maravilhoso. É
querida. A partir de hoje eu vou tentar. Eu acho ter que um outro é mais uma mudança de paradigma, de Exato. atitude. É aceitar E aceitar. Aceitar. Aceitar E que é agradecer. bom. Agradecer porque é uma dádiva Não, e menstruar. sabe o que eu poder penso? gerar uma vida. Isso, E ser grata por isso. E viver E a todas vida, as tocar fases feliz. são boas, né? E Eu tem penso assim que se você acolher todas as fases são boas. E todas a gente vai estar numa fase um pouquinho. Na verdade, todos os momentos, né? Daqui a Desde pouco a gente o vai momento entrar que na tu menopausa bem, e tu tá vamos mais curtir cansada, a tu tá- menopausa. Os altos e baixos E- sempre vão. A Só gente vai que, ter, né? se você está na menopausa, está sofrendo todas as consequências da menopausa, todos os sintomas, o cansaço, a falta de libido, atrofia, porque, né? Atrofia, né? Vamos falar. Vamos Vamos falar Não, mas é bem hormonal. importante você falar, se você puder falar a respeito, porque assim, o que acontece? As mulheres começam a ter dor na relação e pensam, eu tô diferente, ou não gosto, sei lá, não gosto mais do marido, ou não estou gostando de transar, sei lá. E muitas vezes, eu vou dizer, porque eu tive atrofia, primeiro eu senti, opa, Jura, eu não sabia isso Eu não, que um dos tive efeitos da menopausa muito. é fechar. Nossa. Não ela sabia. Aperta, não é que fica larga, agora que ela aperta, bicho. Fica seca. Gente, é muito louco isso. ó, eu já ia isso tirar o também microfone parece para ser explicar. Mas não é muito louco É. isso. Porque o que acontece? Eu senti atrofiar e eu senti. Exatamente, parecia que um anel estava apertando e raspando. Mas eu não sentia. Engraçado, Samantha, isso, né? Eu não senti secura. Eu tinha libido, eu tinha vontade, mas eu tinha dor. Eu tive, né? Gente, eu tive uma vez, eu falei, o que é isso? Tão estranha. Daí eu fui ver. Daí até comentei com meu marido, eu digo, gente, como deve ser difícil uma mulher que não se percebe, né? Porque a importância de você Se conhecer. Porque quando você se conhece, você já percebe na hora que tem algo diferente no teu corpo. E daí você vai buscar ajuda. Então, tem alguma dor? E tem total relação Por isso nessa do óleo de coco, Tem né, total gente? Aí o relação. óleo de coco já ajuda muito, mas porém Não é a lubrificação. não é a lubrificação, porque ele atrofia. Então, deixa a palavra para a doutora Isso Samantha. é hormonal. Porque tá detalhes tu já ela, explicou. ela é a médica junto da mesa. Tô Mas mexendo é aqui. muito bom a gente ter Não, alguém porque entre nós não, que, é muito que passe por que essa vive experiência. isso, né? Exato. Porque Exato. as mulheres sofrem muito na menopausa. Sofrem porque querem, né? É, Porque é bom porque ser a querem voz. não, porque não tem a informação necessária. Ai, que bom Não que você tem tá aqui. conhecimento. Giza, essa questão vaginal, ela está muito relacionada com o hormônio estradiol, que é um estrogênio que é produzido pelo ovário. Então, assim, infecções urinárias de repetição começa a ter a secura vaginal, a atrofia, né? Então, o fechamento do canal vaginal. Tanto, às vezes, a princípio, pode acontecer o paciente ir lá para colher um preventivo E ter dor. tá tão estreito por estar atrofiado por falta hormonal que eu evito de colher naquele momento, porque não consegue nem colocar Olha o só. espéculo. Passo o Pra hormônio fisioterapeuta estradiol. pélvica. porque só com hormônio já melhora, não precisa. Nossa, Sim. sem dúvida alguma. Então, deixo ela uns dias usando estradiol para voltar a textura, para voltar a lubrificação, voltar aquele tecido, ter novamente a saúde. Sim. Né? E aí, sim, depois ir lá e colocar o espéculo. Olha só, E isso, gente. então, imagine como fica a atividade sexual. Nossa, e né? acaba, Mas- daí acaba tendo dor, daí diminui a quantidade de relação, E daí assim vai vai. esfriando o casamento, daí a libido diminui, Daí vem o divórcio. Daí vem o divórcio. daí escuta só, mulherada. A Marisa Não, Andrade. essa é boa. Aí chama vem- advogada. Daí chama advogada. Vem o divórcio, daí a bonita resolve se cuidar, né? Daí não adianta, porque não adianta trocar, gente. Marido Tá é tudo cheio. igual. É verdade. Né, gente? Não adianta trocar. O importante é a gente se conhecer bem para depois. Isso aí. Em relação à menstruação, que eu fiquei aqui com a memória presa na questão da menstruação, que muitas. A tua pergunta, Carol. Em relação a menstruar, muitas mulheres não gostam de menstruar porque a menstruação é muito incômoda. Porque eu tenho TPM, porque é muita quantidade e vem coágulos de sangue. Enfim. Você está falando do meu caso, pode É? continuar.
muito então, TPM. daí a gente volta naquela história assim da Samanta, ela dádiva. quer entrar na menopausa, daí muita TPM, daí Não, você vai já tô matar com- alguém. já querida. tô procurando é bom, mudar É aqui. bom cuidar, é bom. Então, ela quer entrar na menopausa porque ela tem TPM, coitada. Então, Assim como eles, eu também vou marcar consulta depois. entendeu? Ela tem Entendi. muita TPM, daí ela quer entrar na menopausa para não ter TPM. Mas aí é daí que na tá. menopausa também vai ter TPM, querida. Se Aí- você não mas tratar. é Pior. aí que mas é aí que eu quero chegar. Você acha que menstruar é algo sofrido? Não deveria, pode estar sendo, infelizmente, não para para ti. mim, efetivamente, mas para É. quem convive comigo é bastante. Mas, Carol, o que eu estou querendo dizer? Que as mulheres têm que entender que a menstruação não deve e não é natural ser algo sofrido. A partir do momento que a menstruação é algo natural, que tu pode até assim, é incômodo porque eu tenho que ficar trocando absorvente. Tudo bem. Agora, é diferente do que sofrer durante a menstruação. Então, se está menstruando e alguma coisa está alterando, ou emocional, ou física, é porque alguma coisa tem que ser consertada. Entendi. Alguma coisa tem que ser Que não equilibrada. está na menstruação. Que não é a está na menstruação. menstruação. Ótimo, adorei. Olha só essa revelação, gente. É só, gente. Estamos aqui no podcast Turma das 9 com a doutora Samanta e descobrimos que TPM tem cura, Nossa! tem prevenção. E que TPM não acontece só quem menstrua, acontece também na Samanta, menopausa. seria suplementação indicado para esses casos? Isso. Para quem, como a Carol, tem TPM? E daí Isso. vamos entrar nos injetáveis, que É. ela te perguntou e a verdade. gente deu volta. Então, assim, ó, essa questão da TPM, dá para se dizer que é principalmente hormonal, né? Ou um desequilíbrio ou uma deficiência hormonal, realmente. Mas, gente, a gente está falando muito estamos falando aqui várias coisas da parte hormonal. Mas, fora a parte hormonal, tem uma gama de coisas muito importante para o nosso organismo funcionar direito. Magnésio, vitamina D, zinco, selênio, manganês, cobre. Uma porção de suplementação que você pode colocar nesse carro aí para funcionar melhor. Né? Então, a suplementação, quando a gente fala, ela não é só uma suplementação hormonal. Ela é também de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes. Tá? Muitas vezes, com a alimentação, a gente não consegue, né, Samanta? Na Infelizmente. maioria das vezes. Nós tivemos Olha, uma nutricionista aqui no podcast, aqui nessa mesa de Florianópolis, integrativa também. E ela isso é fala verdade. isso, ela fala que o solo nosso ficou muito fraco e hoje a gente, sem suplementação, a gente não consegue atender todas as necessidades do organismo. Até porque a gente não consegue comer tudo que precisa ingerir. e muitas vezes não absorve, né? Está comprovado 40 vezes menos nutrientes, minerais, que hoje em dia a alimentação saudável nos fornece. Então, é adequado, sem dúvida alguma, a gente precisa de uma alimentação saudável, mas mesmo assim, conforme a gente vai, vamos dizer assim, envelhecendo, a gente precisa estar se nutrindo de algum suplemento a mais. Né? Então, existem muitos casos, assim, hoje em dia, de parte tireoide. Tenho pego muita gente com problema de tireoide. Você passa um hormônio para a tireoide, mas daí a tireoide não está conseguindo produzir esse hormônio, é usado o hormônio, certo? Mas por que ela não está conseguindo produzir esse hormônio? Tireoide, iodo, selênio, zinco, vitamina A são essenciais para uma tireoide funcionar direito. Aí Essenciais. a importância Você sabe que- de ser integrativo, né? De você Exato, olhar não só a olhar. causa, mas o que causou aquilo, né? Exato. O que Então- causou aquela doença. Eu tive. Você sabe, Samanta, que depois dos 3 meses do pós-parto, eu tive um hipotireoidismo. Eu comecei a ter muita queda de cabelo e fui investigar e estava com hipotireoidismo. Tomei medicamento por longos 3 anos, hormônio, né? Aham. E de repente eu comecei a sentir uns calor, enfim, uns sintomas diferentes. E eu fiquei sem o medicamento e demorei para ir comprar e aquilo começou a melhorar. Aí eu refiz o exame e a minha tireoide voltou, normalizou.
E geralmente dizem que o hipotireoidismo, ela para de produzir hormônio e quando ela atrofia, ela não volta, né? Então, talvez faltou isso, investigar a causa dessa parada de produção de hormônio. E o né? normal, aí eu hoje em dia na medicina integrativa eu digo assim, muitos me mandam mensagem, doutora, mas tá tudo normal o meu exame, deu normal. Eu digo, Não é bem normal. só vendo para O saber. teu normal é vejo- diferente do Vamos normal. marcar normal. consulta. Eu vejo que o pessoal te manda print, né, dos Isso. exames, aí você circula lá, diz, olha, esse não. Exatamente. Porque tu vê um hipotiroidismo, você vai dar um diagnóstico de hipotiroidismo a partir do momento que passar o TSH, por exemplo, de 5,33. Isso quer dizer que quando você tiver com 5, tu não tem hipotiroidismo. Quando você tiver com 5,34, você tem hipotiroidismo. Não, nosso corpo não é um botão que liga e desliga. A gente não dorme sem hipotiroidismo e acorda com hipotiroidismo. Então, a partir do momento que aquele normal, né, começa a se alterar, você já começa a apresentar sintomas. Então, você pode já, nesse momento, começar a atuar para que você não tenha tenha um sintomas. hipotiroidismo. Sim. Samantha, e você falou a respeito do ciclo circadiano. Então, eu sou apaixonada, eu senti diferença na minha vida desde que eu pude olhar para o ciclo circadiano e o meu organismo trabalha diferente. Eu me sinto diferente. E você, dentro da medicina integrativa, você fala isso para os pacientes, né? Sem dúvida alguma, porque o dormir, a gente passa um dia inteiro ativo, né? Então, a gente precisa dormir bem, dormir de uma maneira que a gente consiga repor aqueles hormônios noturnos para poder acordar novamente, principalmente com o nosso cortisol. Porque é a noite que faz o detox, né? Durante a noite que faz o detox e a produção hormonal. Inclusive, à noite a gente produz hormônios que a gente não produz durante o dia. E a gente precisa passar por ciclos noturnos. Então, pessoas que acordam uma vez de noite para fazer xixi, eu já digo, para tudo. Nós precisamos não acordar de noite. Porque mesmo que essa pessoa me fale, doutora, mas eu levanto, faço xixi, deito de novo e durmo. Não é o mesmo a partir do momento que você que tu acordou, você não começa daquela etapa que você parou. Você volta a estaca zero. Então, é necessário todo esse ciclo completo para que você tenha o detox adequado, a produção hormonal adequada noturna, para de manhã cedo você começar a vir até a disposição. Sim, acordar disposto. Tem um exemplo, não. Se a gente for para os nossos antepassados, vamos lá para os homens da caverna. Gente, não existia luz. Não existia celular. Era só a luz do sol. É só a luz do sol. Né? Assim como não existia essa alimentação industrializada. Sim. Né? Mas vamos falar da questão do ciclo circadiano. Quando acontece o pôr do sol, o organismo desses homens da caverna começava a se preparar para descansar. E produzia os hormônios noturnos, principalmente a melatonina. Sim. Dormia, começava o quê? Nascer o sol, começava naturalmente a produzir os hormônios diurnos. Sim. E começava o dia. Começar o dia. Então, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, a gente vai dormir depois de olhar o de celular, dar uma olhada a última luz. vez no celular. E deixa ele teto. do lado da cama, né? Nossa, isso é um veneno. um veneno. Não há orgonite que... Não há. Nem aromoterapia, não nada. A gente fala muito eu explico para os pacientes a higiene do sono, né? Que é deixar o celular pelo menos 3 metros longe da cabeceira da cama. Usar uma aromoterapia. Procurar ficar 2 horas longe de tela de celular, de computador. O ideal, então veio as lâmpadas brancas, né? Como uma questão de economia. Mas sabem aquelas amarelas? Eu adoro. É mais aconchegante. Aquelas lá seriam o ideal. Eu adoro. Tá? Inclusive a luz vermelha, né? A luz vermelha? Quando o Lourenço era bebê, que eu ia pro quarto dele olhar ele no berço, eu coloquei no meu corredor uma luz vermelha. Por quê? Ai, olha Porque só. a luz vermelha é uma luz que não interfere na produção da melatonina. Então, né, quem tem que acordar de noite para fazer alguma coisa por causa do filho que ainda está pequeno e tal,
eu oriento colocar um abajur vermelho, em vez de ligar uma luz do corredor, entende? Colocar um abajur. Samantha. E me veio agora, quando você estava explicando do ciclo circadiano, sobre essas pessoas que não conseguem, devido ao trabalho, que trabalham na madrugada e que dormem durante o dia. Como fazer? Elas precisam ter uma reposição maior, um cuidado maior. E o que você indicaria para essas pessoas que têm o trabalho noturno que não tem como, né? Que não tem como, exato, né? Às vezes tem plantão, né? Enfim, é o seu turno e... Graças a Deus a gente tem essas pessoas, né? Exato. Por isso que eu digo que na medicina integrativa a gente se torna mais humano. Porque hoje eu vejo essas pessoas assim dão um valor muito maior, porque elas estão ali mesmo sem saber, muitas não sabem, mas estão ali sacrificando a sua saúde para estar atendendo a nós, né? Sim. Infelizmente não tem o que fazer, não tem o que fazer. Os estudos mostram já, infelizmente, elas com um risco maior, inclusive de câncer, né? Mas de muitas doenças, pelo fato de estar se privando desse sono noturno. Olha só. Mesmo que chegue em casa de manhã cedo, deixe tudo escuro. Mas eu fico 12 horas acordado noturno, mas eu durmo 12 horas quando eu chego em casa. Não reponho os hormônios necessários. Porque é durante a noite que faz essa reposição. Durante a noite. Das 2 às 4, parece que é o detox, né? Mais ou menos isso. Tem a produção maior. Maior das 2 às 4. Depois vai diminuindo. E mas não o adianta, então eu vou tomar... Bom, é essa pergunta que eu não sei. Vou tomar, não consigo dormir. Vou tomar um medicamento para dormir. E daí? Não adianta. Nossa, não isso adianta. daí eu acho que é um veneno. Isso é um veneno. Mas daí justamente... É um sono induzido, não é um sono natural. E daí ela acorda... Eu acho que na maioria das vezes acorda mais cansada ainda, porque mais, sem teve dúvida. um sono fake, na verdade, né? Produzido. Então, o remédio, sempre quando um paciente chega lá para mim com remédio para dormir, antidepressivo e tal, eu sempre digo assim, o nosso objetivo lá na frente é fazer você se livrar disso tudo. Então, a gente vai ajustando, orientando, né? É uma consulta de várias orientações e não só de receita. Para que vá mudando esse estilo de vida e vai retirando aos poucos, tendo uma vida mais saudável, né? Tem gente que é viciada, né, gente? Viciada. Mas e os injetáveis? Eles vão entrar em que momento? Então, em todos os momentos da vida. Então, a pessoa apaixonada pelos injetáveis. Então, olha só. Você, né? Essa semana ela anda tão feliz, tão feliz, que ela tá apaixonada. Eu vou contar uma história aqui que é muito legal. Eu tava sentada lá, é muito louco, né? Tu senta lá na Samantha, daí tu pergunta, tá fazendo pra quê? Coisinha. Começa a conversar tá fazendo pra quê? Ou a outra lá com a coisa. Pra que tu tá fazendo? Eu tô fazendo pra isso, pra memória. Pra memória da nossa melhoria. Digo, uma marca essa aí pra mim. Marisa. Não, mas sabe o que eu achei muito interessante? Tinha um senhorzinho de 84 anos lá. Sentadinho, fazendo ozonoterapia. Só vou fazer uma parte, depois eu quero pergunta saber que o eu que é tinha isso. era sobre se ozono? você atendia homens. Então, se Sim. tinha um senhorzinho, você atende homens. Muito legal. E o que é ozonoterapia? Ozonoterapia, depois ela vai contar, porque, olha só, daí esse senhorzinho estava lá sentado, daí ele chegou contando que ele tinha feito o ano passado uma corrida de 10 quilômetros, ou uma caminhada, corrida, ele é corredor. Que uma idade? Corrida, 84, Samantha. Quando eu fui na sala, tu me falou, querido. 84 anos, tinha feito uma corrida ano passado, daí ele disse... a menina injetando, a enfermeira injetando, fazendo trabalho nele, e ele contando, e eu lá. Daí ele disse assim, que ele fez a corrida no melhor tempo dele, e foi do ozônio, porque eu estava fazendo ozônio, e foi do ozônio, por isso que eu descobri a doutora Samantha através das redes sociais, e vim aqui fazer, porque ele era do Mato Grosso, e ele veio morar para cá, aqui em Lacerdópolis, e ele conheceu a Samantha pelas redes sociais, e estava fazendo porque ele se sentiu muito diferente fazendo ozonoterapia. E várias pessoas que estavam lá
outros dias, porque tu pergunta para saber o que a pessoa quer fazer. O que está fazendo aí? Nossa, mudou a minha vida a ozonoterapia. Então, as pessoas querem muito saber a respeito da ozonoterapia. Até porque ela ficou estigmatizada com aquele... aqui em Santa Catarina, em razão do prefeito de Itajaí na época do Covid, né? Uma bênção aquele prefeito lá. Meu Deus do céu. Que legal. Sabe que eu estive numa reunião com o secretário de saúde aqui em Joaçaba para ver, e assim, eles ficaram bem interessados, falaram que iriam, né, averiguar mais, e eu apresentei para eles, em relação à ozonoterapia, os benefícios que seria de ter aqui pelo SUS. Olha, Samanta, né? que maravilhoso. Porque eu falei para eles, eu vejo tanto benefício, Sim. né? Estudo Sim. estudo a ozonoterapia, e eu vejo na prática o benefício dessas pessoas que começam a fazer ozônio. Falar, mas isso não tem comprovação. Eu digo, olha, a maior comprovação são as pessoas que estão lá no consultório, e eu pergunto, o que está fazendo? Sem dúvida. Nossa, mudou a minha vida. Nossa, mudou a Ela minha é vida. injetável? A ozonoterapia, ela tem vários locais que elas podem fazer de várias maneiras. Então, ela pode ser feita como se fosse uma transfusão de sangue, né, que a gente chama ela de hemo maior. Então, é retirado uma quantia de sangue, 100, 120 ml de sangue. Autohemoterapia, não é? É outra coisa. É diferente? Autohemo, Mas, então, essa do sangue seria assim, é retirado uma quantia de sangue, fica num homogeneizador, aí nesse sangue, nessa bolsa, é colocado o ozônio, o gás de ozônio. Então, esse sangue passa a ser um sangue maior oxigenado, que é tudo para o organismo, porque o nosso próprio envelhecimento é uma falta de oxigênio dentro das células. E o ozônio é a única maneira que tem de melhorar essa hemoglobina, melhorar o oxigênio. E aí volta pela mesma via. Aí tem também Qual que é a quantidade de sangue que você faz? 120 assim? ml. Só? Uhum. E demora muito tempo? Não, questão de 30 minutos, 20, 30 nem minutos. isso, né? Nem isso. Aham. Nem isso. Isso aí, acho que 20 minutos. E aí tem assim, locais, né, específicos, joelho, ombro, epicondilite, coluna lombar, para lombalgia. Intestino, que é o ozônio retal. Nossa, Olha, fantástico para nossas crianças que a gente tem lá com autismo, né? Problemas de TH. É mesmo? Fantástico. Olha que legal. Samanta, essa medicina que você hoje vem nos trazendo, ela também remete, é uma volta, né, para a ancestralidade. E assim, a gente vê os países orientais como eles tratam diferente a saúde. Eles tratam a saúde, né? E não a doença. Então, a medicina a prevenção, tradicional, né? ela trata ela trata a A doença aguda, como ela e tudo, até que você comenta a respeito do esmalte, do creme que você usa, do alimento. Claro que a gente não... Eu falo para as minhas alunas isso. É óbvio, a gente não consegue viver numa bolha. Mas o que for possível você fazer para ter um envelhecimento mais saudável, sim. Você vai ficar velha, mas você não precisa ficar doente. Você vai envelhecer, mas você não precisa se sentir velha, né? Porque a gente tem visto que a gente tem a medicina, essa medicina que você está nos apresentando, ela consegue ajudar na prevenção e ajudar a fazer com que a gente envelheça, viva melhor, né? Viva melhor, a gente digno, porque a melhor, gente, eu tô aqui para falar que a melhor fase da minha vida foi depois da menopausa. 49 anos que eu entrei na menopausa, começou melhorar a minha vida. E, claro, que se eu não estivesse tratando, e eu estou falando, porque eu já tive momentos que eu não estava tratando, e as meninas sabem disso, que eu estava sem hormônio, eu estava acabada, gente. Eu estava assim, ó. Eu sumi, eu disse, gente, então, mesmo me alimentando super bem, treinando, fazendo, né, tudo. Com todos os hábitos saudáveis. Com todos os hábitos saudáveis que eu tenho, eu sofri os momentos da menopausa. Então, é luz, é vida, exatamente. É luz, é vida. E daí eu comecei, então, na ozonoterapia, e daí já comecei a expandir para a área de terapias injetáveis, porque não tem como você não ir buscar conhecimento, né? Quando você está sempre em busca.
E a terapia injetável veio também como algo fantástico, que eu sou apaixonada, porque eu consigo mostrar para o paciente aquela melhora mais rápida. Então, não é para todos os pacientes que eu indico. Tem uns hoje em dia que já vão me procurar para isso, mas assim, eu priorizo para aqueles pacientes que estão numa deficiência muito grande, às vezes grave, estão numa situação de saúde assim que precisam de algo que seja mais eficaz, mais rápido. Não digo eficaz, mas mais rápido. Mais rápido. E aí a gente faz a opção da terapia injetável. Por quê? Porque a terapia injetável é direto na veia. Então, você pode tomar, né, um magnésio, por exemplo, que todo mundo deve tomar. A gente pode tomar um magnésio pela boca, via oral. Mas daí eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que melhorar o estômago desse paciente. Esse paciente tem que estar com o pH gástrico adequado para absorver esse magnésio que cai no intestino, que é absorvido no intestino delgado, e tem que ter uma absorção adequada nisso tudo. A terapia injetável, se eu estou querendo repor esse magnésio de uma maneira mais rápida, ela é direto na veia. Sim. Né? Então, às vezes eu dou um exemplo assim, se você está com uma dor de cabeça em casa, toma remédio para dor de cabeça. Não passa, enxaqueca. Tu vai num pronto-socorro e tu faz um exemplo de um remédio, uma dipirona endovenosa. Pronto, passou. Porque é um efeito mais direto. Por que não passou em casa a mesma dipirona? Porque provavelmente o teu organismo não está apto a absorver aquilo. Está inflamado, está desequilibrado. Então, a terapia injetável eu acho fantástica para isso, para a gente ter uma eficácia melhor, uma rapidez na melhora do paciente. E também para aqueles pacientes, que eu tenho muitos que vão lá e que me dizem assim, eu não quero via oral, eu não tenho disciplina para isso. Doutora, também me reconheço nesse discurso. Mas é tão prático. Eu também. É muito prático. Eu lembro a primeira vez que eu fui, tu olhou os meus exames, isso já faz anos, né? Tu olhou e disse, nossa, tu tá muito bem, nem parece. Os exames, entendeu? Então, eu no momento, eu não precisava. Sim. Eu estava bem, enfim, né? Fui lá, mas agora eu já estava debilitada depois do Covid, enfim. Então, o legal é isso, que a gente é feita de fases, né? E a gente vai ter momentos que a gente vai precisar, vai precisar repor determinada vitamina ou não, então... E dá um up Sempre rápido. precisa, né? A gente está sempre precisando de alguma coisa ou outra. Sim, eu recomendo para minha mãe, assim, minha mãe, a gente cuida da saúde dela, e às vezes ela não tem tanta disciplina também com via oral e tal. Eu digo, mãe, é que nem fazer unha, tá? Marca, saiu da clínica, já deixa marcado o horário para te voltar. Voltar, claro. E procura manter. Daí é o que eu procuro fazer com ela, assim, ela vai lá na clínica, né? Nem necessariamente avalia os exames, mas a gente vai assim mantendo 1 hora um antioxidante, Sim. né? 1 hora um aminoácido e vai mantendo a saúde dela dessa maneira. Samantha, eu vi que você essas terapias injetáveis você indica para pacientes fora de Joaçaba. Como que funciona? Funciona assim. Então o paciente entra em contato com a secretária, solicita solicita que quer fazer as terapias injetáveis. A secretária encaminha uma requisição. Nessa requisição, não entra toda a parte hormonal. Por quê? Porque aí eu preciso de consulta, tá ali colhendo história do paciente. Aí tu faz a teleconsulta? Eu faço teleconsulta também, mas não nesses casos que o paciente não está querendo uma consulta. Ele está querendo só fazer uma reposição de suplementação de terapia injetável. Então, ele entra em contato com a secretária encaminha uma requisição de exames só com parte de vitaminas e minerais, não tem parte hormonal, né? Tireoide, suprarrenal, essas coisas não tem. E aí também coloca no prontuário as queixas desse paciente. A gente pede sempre para relatar queixas e tal, né? A gente tem um questionáriozinho. Quando esses exames ficam prontos, eu avalio e eu faço a indicação de injetáveis. O paciente não passa por mim, entende? Então, tem alguns casos que quando eu abro aqueles exames que eu digo, nossa, eu preciso dar um alerta, eu preciso falar alguma coisa, eu mando áudio e tal. Mas o paciente não vem se consultar comigo. E aí, então, com essa minha avaliação, eu faço as indicações das terapias. Não é que eu vou enviar uma receita via oral, porque não é uma consulta.
É uma indicação de terapias injetáveis. Na verdade, pelo E que eu estou fantástico. entendendo, é vitamina, é mineral. Aminoácidos, antioxidantes. O que eu iria na farmácia comprar um complexo vitamínico. Isso mesmo. Porque, Samanta, se o intestino... Tá, você falou... É legal essa questão que ela falou do estômago. Muitas vezes a gente toma, né? Toma e você não absorve. Não dá efeito. Porque o teu intestino não está recebendo o estômago. Então, eu vou dizer, eu tinha um pé atrás com os injetáveis. Né? Como tudo, porque quando a gente não conhece, a gente Que a pessoa se sente meio doente ali tomando um soro, né? Mas gente, E esses injetáveis... dá um up. Opa. Esses injetáveis a pessoa recebe na casa dela. Isso. E ela faz como para aplicar? a gente encaminha, a gente já, antes de encaminhar mesmo, a gente solicita quem é a enfermeira, ou quem é a técnica de enfermagem, ou aonde que vai fazer. Inclusive, a gente pede para deixar registrado no prontuário o RQE, que é quem que vai fazer, né? O conselho do profissional, a gente deixa registrado para ter uma segurança. Mas a enfermeira fica à disposição para qualquer dúvida. A pessoa que for administrar esses injetáveis lá na sua cidade tenha um respaldo, se surgir alguma dúvida. Mas é muito difícil surgir dúvidas. Por quê? Porque eu faço uma prescrição. Então, assim como tem um paciente internado no hospital e a gente faz uma prescrição assim, diluir uma ampola tal em soro fisiológico 0,5, entende? A gente descreve o como deve ser feito. Então, essa prescrição com o meu carimbo médico vai para esse profissional para fazer a aplicação endovenosa, que pode ser endovenosa, como pode ser intramuscular também. Tá. Perfeito. E, Samanta, existe uma idade mínima para fazer essas terapias injetáveis e ozonioterapia, enfim, uma idade mínima ou uma idade máxima? A gente não vai por idade, a gente vai por quilos. Tá. Então, tem que ter acima de 34 quilos. Ah, 34, 35 quilos. tá. Ok. Ainda me surge uma dúvida em relação a essa pergunta da Marisa, né? A pessoa pode se direcionar a uma farmácia com um farmacêutico para fazer a aplicação, ou o ideal é um profissional da área da enfermagem? Pode, Carol, mas o que acontece? Nossa, eu tenho pego assim de toda a região, inclusive de Minas Gerais, de São Paulo, encaminhando nossos injetáveis. E dependendo do local, a farmácia não aceita. Né? Dependendo do lugar. Aqui, até mesmo na nossa região, tem região aqui, tipo Água Doce, Luzerna, Capinzal, que eu atendo muito, que as pacientes me falam, doutora, eu só chego lá com a tua prescrição no posto de saúde, eles fazem. Eu chego na farmácia interior, né? Sim. Eles fazem. Então, dependendo da região... Até para a gente descomplicar isso, porque às vezes se eu pensar, nossa, mas daí isso vai me gerar um trabalho, onde que eu vou ter que, né? Não, então é um caminho tranquilo. Sim, e o pessoal de fora, eles normalmente me relatam que a irmã, que a prima, que a vizinha é enfermeira, ou que tem alguém que é enfermeira na família, enfim. Aí eles sempre tem alguém para fazer a aplicação. Ainda fiquei com uma curiosidade. Você manda esse injetável, essa fórmula? Sim, a gente manda uma caixinha personalizada com tudo o que tu precisa. Então, desde a agulha, desde o equipo, desde o soro, desde as ampolas. Então, só precisa alguém para aplicar. Só precisa estar em casa, abrir aquilo ali, né? Organizar e fazer a aplicação. Que máximo, muito Samanta. legal isso. A Samanta, Muito ela interage muito nas redes sociais dela, eu tenho acompanhado. Que bom. E aí, Samanta, acho que você poderia deixar teu arroba para o pessoal também te acompanhar e ver o trabalho legal que tu faz, que tem muita informação. O que eu mais uso é o Instagram, né? Sim. Até ele automaticamente ele cai no Facebook, mas eu digo assim, eu não tenho condições de cuidar das duas páginas, louco, mas sério. o Instagram assim é o que eu mais dou informação e passo um tanto do meu conhecimento, que é o que eu procuro. Abro bastante as caixinhas de perguntas, né, para poder orientar os pacientes. E o que nós estava conversando aqui antes de iniciar, né? Eu fico impressionada nas perguntas simples que tão, chega assim, até você. Eu fico tão feliz porque para mim é tão simples responder aquilo, é uma coisa tão óbvia para mim, e eu fico pensando como é que aquela pessoa não sabe.
Gente, o que me custa responder para essa pessoa? Mas né? isso que é Faz a legal, diferença. E faz a faz diferença. muito. Porque, na verdade, o que é óbvio para a gente, muitas vezes, para muitas pessoas não é. muita gente, Mu- não é. com muitas pessoas. A primeira vez que veio alguém falando a respeito do ciclo circadiano, eu acho que nem vocês, algumas meninas não sabiam Não. o que era o ciclo circadiano, né? Exatamente. Então, nossa, para mim, normal o ciclo circadiano. Não é O tão que é? comum, O que né? é ciclo circadiano? Gente, não sei. Então, muitas informações que você passa, nossa, tem auxiliado muitas pessoas, né? Muita gente. Isso Mas, é, Samantha, isso que é você legal. não falou para nós a tua rede social. Então, fala aí para as pessoas poderem seguir. Então, o Instagram é @doutora.samantha_rodrigues_torrico. Tudo minúsculo. Tudo E como se pronuncia. Tá. E aqui em Rodrigues Torrico. Joaçaba, você atende onde? Atende algum convênio? Eu não atendo por convênio. Os exames eles podem ser feitos por convênios, que é uma pergunta bem frequente, né? Então, quem tem convênio, todos os exames podem ser feitos pelo convênio. Mas a consulta ela é particular. E o teu E local de trabalho? E o meu local de trabalho é na Getúlio Vargas, número 540, sala 301. Aqui em Joaçaba, eu já vou fazer uma propaganda do Wizard, né? Porque mas, assim, é um ponto de referência. É verdade. A Miriam agradece. Então, fica na frente do Wizard. Isso, é bem Tá, fácil. Samantha, eu tenho uma curiosidade sobre a poluição eletromagnética. Que Fantástico. é o celular? É. Então, nossa, tem livros fantásticos a respeito disso. E eu comecei a me interessar quando eu escutei falar a respeito disso na medicina integrativa, porque no Tobias tem uma rede, uma torre de celular, né? Uma torre perto do prédio dos meus pais. Então, inclusive, eu presenteei eles com um livro a respeito disso. A radiação eletromagnética, ela causa, sim, danos à saúde, desequilíbrios hormonais. Por isso que o sinal que tem ao redor de um celular, do lado de uma cabeceira de cama, tem que ser eliminado. Né? Porque é uma irradiação eletromagnética. A tomada, se tu tem uma televisão dentro do teu quarto que você dorme, a tomada tem que ser desligada. Não basta só a televisão estar desligada. Mas hoje em dia temos o Wi-Fi. Sim. Né? Não tem como escapar. Sim. O que a gente procura fazer lá em casa? Que, na verdade, a gente não faz porque a gente esquecia. Daí, o que a gente fez? A gente comprou um aparelhinho e acoplamos na rede do Wi-Fi, que ele desliga automaticamente no horário que a gente colocou e ele liga de manhã cedo. Olha. Que legal. Para quê? Para eliminar a radiação toda eletromagnética Sim. que fica ao teu redor. E que está em qualquer lugar. Sim, mas o vizinho tem Wi-Fi. Aí vem o que a Giza falou. O que é possível fazer? Sim, a gente faça. O que custa? Sim. Né? Já vai estar eliminando uma grande parte. Então, a poluição eletromagnética é algo que a gente, infelizmente, hoje em dia não tem como evitar. Sim, a modernidade nos trouxe muitos benefícios, mas também nos trouxe junto, né? Todas essa O ônus e o antecipação. bônus. É o ônus e o bônus. Não tem. Eu já ouvi falar de um negócio que coloca atrás do celular. Marisa, o meu não tem, do meu filho tem. Inclusive, eu publiquei no Instagram esses dias que tem um aparelhinho que tu liga na tomada. Nossa, agora eu não me recordo quantos metros pega, mas eu sei que daí o prédio inteiro está se beneficiando. Mas eu comprei, eu tenho um para a clínica, porque eu pensei assim, eu passo o tempo todo Sim, lá dentro, né? sim. Eu tenho um na clínica e eu tenho um lá em casa. Então, a gente vai usando esses meios para bloquear essa irradiação que está ocasionando danos ao organismo. gente, E é eu uma vou comprar loucura, isso aí. sabe? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e a gente observou que a tecnologia lá, ela caminha para o sentido que daqui a pouco o celular ele vai ser implantado, Uau. espelhado My no God. teu pulso. Ai, tá lá. Acredita? Isso é uma loucura, mas quem sabe a gente ainda esteja vivo aí para ver, porque tudo é muito veloz, né? E os filhos, né? É um temor, né? Gente, eu me assustador. Como, Samantha, assustador. o que a gente poderia falar para quem está ouvindo, uma forma, alguma coisa para ter um envelhecimento saudável? Ou um planejamento dessa velhice saudável? Marisa,
Então, fazer isso tudo que a gente conversou até agora, de fazer uma reposição das deficiências que a gente entra, sim, com o envelhecimento, se alimentar de uma maneira saudável, né? Estamos quase acabando aqui, mas não vamos entrar em detalhes de farinhas, Como de diz a leite, doutora, enfim. como diz a Gismari, a gente sabe o que a gente precisa comer. O problema é que a Exato. gente não come. É perfeito, Né? exatamente. Então, sabe que não pode comer açúcar, sabe que não pode comer farinha, sabe que não pode comer fritura, que não pode beber álcool. Eu publiquei no Instagram. Pronto, gente! Ó, eu publiquei. Quem não gosta, né? Mas tudo é equilíbrio. É, Não mas Samantha, olha só. eu penso assim, que tudo é equilíbrio. O que você conseguir fazer, perfeito. Eu publiquei no Instagram os 3 pós viciantes que causam uma excitação, causam uma euforia, uma satisfação momentânea, mas que fazem mal a longo prazo. A cocaína, Sim. o açúcar e a é- farinha branca. é isso. Nossa, E a farinha olha branca. só. tudo branco. O Os glúten, 3 pós que matam. Matam. Né? A longo prazo matam. Eu só preciso eliminar, eu acho O que a açúcar e a farinha farinha. branca. Não, o açúcar eu já uso ele cada vez no formato mais que natural bom. e menos, muito menos. E uma coisa eu aprendi, eu aprendi também com sou a farinha branca, como a gente gosta Mas eu de uma demorei, massa, mas daí meu tu tá Deus. comendo açúcar, né, Samantha? Porque a Porque farinha... na verdade também ele vai isso. se transformar em açúcar. né? Bom, Amiga? como Então, podemos dizer, para quem nos ouve, É. podemos dizer que eliminando o açúcar e a farinha, existe uma longevidade? Sem dúvida alguma, porque isso daí já faz parte da alimentação saudável. Sim. E aí, então, aí como a gente conversou antes, mesmo a alimentação saudável já está ótimo, meu Deus, perfeito, mais perfeito ainda com uma atividade física. Melhor Parando- ainda. eu vou falar alguma coisa da atividade física, porque eu explico muito isso no consultório. A pessoa vai envelhecendo e vai perdendo músculo, se não faz nada. Não tem como ser diferente. Qual é a semelhança entre um velhinho gordinho e um velhinho magrinho? A semelhança entre os dois é que os dois não têm músculo. No velhinho gordinho, a gente não percebe. Mas naquele velhinho magrinho, que é pele e esqueleto, tá igual ao gordinho. E o que mais que tem de semelhança entre os dois que não tem músculo? Não conseguem mais se levantar da Mobilidade. cadeira. Não conseguem sair de uma cama. Não conseguem sentar num vaso sanitário. Aquilo que eu falei, envelhecer com dignidade. Exatamente. Então, por isso a importância da atividade física. E eu sempre incentivo bastante a musculação, porque é para você ter um estímulo de massa magra. E aí, claro, Para sustentar o esqueleto, né, gente? Para sustentar o esqueleto. Exatamente. Deambular. No mínimo, você conseguir Exatamente. deambular. Né? E com o passar da idade, vai perdendo hormônio. Nesse caso, vamos falar do hormônio testosterona, que para você conseguir manter essa massa magra, conforme vai envelhecendo, tu precisa repor a testosterona, sim. porque vai perdendo. Só que também, como eu digo, não é só Não é só ingerir a repor, testosterona, repor Não a é só testosterona. se Tu precisa do alimentar bem. estímulo daquele músculo para manter. Então, voltando lá, atividade física, Adorei. suplementação, parte hormonal, Perfeito. essencial para envelhecer saudável. Doutora Samantha, eu queria saber só mais uma coisinha que, assim, você, acho que, não sei se foi no início, enfim, mas você falou pra gente sobre o perfume, que você utiliza óleo, que você não utiliza mais perfume, que não é para passar na pele. Então, podia dar uma palhinha para nós sobre isso? Sem dúvida. Oriento bastante as gestantes em relação a isso, né? Então, assim, o nosso maior órgão é a pele. Olhem só, para repor um hormônio transdérmico, então a gente coloca o hormônio na pele, para a pele absorver esse hormônio, cair na corrente sanguínea, tu vai lá... Eu amo o gerânio, que já é um perfume, e já melhora o humor, a libido. Auxilia para equilibrar, equilíbrio os hormonal. É maravilhoso. Eu Eu não vivo mais sem... que dá até para tomar. Dá até Mas pra tomar infelizmente vamos ter que acabar. nós vamos ter que acabar, porque Sim. nós já recebemos 3 vezes ali a plaquinha levantando. Agora a gente não pode esquecer que a gente tem sorteios. Mulherada, fica ligada no nosso Instagram. Não sei se é uma lingerie, mas eu sei que o presente é da Armel, aquela loja
sensacional de lingerie ao lado do Cantinho Caseiro. Gente, O presente é um vale-presente. é um vale presente. Ah, Então, escolha. Que ótimo. e a loja escolha. ela vai lá escolher. lá Então, escolher. então é o seguinte, fica ligado no nosso Instagram que o sorteio vai ser por lá, tá, meninas? Mas temos mais Nós um, né, temos, Anne? nós temos 2 sorteios Opa! pelo Instagram. Temos também a Casa Cielo, Moda Casa, com toda a linha de cama, mesa, banho e decoração. Então, fiquem ligados, a gente vai postar a foto lá, sigam todas as regrinhas. O quê? O da Cielo é um kit, uma vela e um aromatizante. Tá Isso, acho que da Trussard, né? Da Trussard. Que Nossa. coisa boa, gente. Pena que Só só não pode coisa concorrer, boa. né, gurias? Não dá, mas tudo Não, bem. não pode. Lembrando, pessoal, que para concorrer a esses presentes tem que entrar no nosso Instagram, pode Turma das 9. Número 9. Número 9. E para quem chegou agora, que acabou, né? Você Acabou. faz o seguinte, você pega esse aviãozinho, você manda para as tuas amigas todas, porque esse assunto é imperdível e vai estar nas nossas redes, no nosso Instagram, no nosso YouTube, também no Spotify e nas redes sociais do Éder Luiz. Não é mesmo? Muito bem. Obrigada, Samantha. Samantha, eu vou deixar Grata, você querida. se despedir mesmo, que com o tempo estourado, porque nós somos aqui educados, tá, Jean? Bem grata pela oportunidade. Amei. É o que eu tenho para falar. Amei o nosso bate-papo aqui. Eu quero vir voltar. Sim, teria muita coisa, Porque né? tem mais coisa para passar que eu vejo que seria bem importante para todo mundo, né? E eu quero deixar uma frase que está lá na minha página da bio, que eu uso bastante nos meus posts, que é: o seu corpo é o seu templo. Cuide bem dele. E o templo é o nosso lugar sagrado. Ai, que Então, o nosso corpo é o nosso lugar sagrado, que habita nosso espírito. Ai, que Vamos lindo. cuidar dele. Né? Muito bem. Ai, eu Lindo! Nossa! Só verdade. Amei. Lindo, amei. lindo. Parabéns, Muito obrigada, Samantha. Grata, Foi um grata. enorme Nossa. prazer em te receber. Este programa contou com o patrocínio de Bonato Materiais de Construção, doutora Leila Redante da Cunha, doutor Gilberto Barganholo Júnior, Substância Farmácia de Manipulação e Espaço Natural, O Boticário, Nipur Finance, Real Macro Calçados e Armel Lingerie. Muito bem, o próximo episódio será no dia 3/11 com a farmácia Substância. Substância Farmácia de Manipulação e Espaço Natural. Fiquem ligados, acompanhem nas nossas redes sociais e obrigada pela audiência. Obrigada! Até mais!